Oi, família. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, eu peço joinha, peço like. O joinha, o like, ele serve como impulsionamento, né? É uma ferramenta para impulsionar os vídeos, fazendo com que alcance mais pessoas possíveis. Então, eu vou ser bem objetivo, bem direto, que eu não gosto muito de enrolação, tá? A situação ela está muito caótica. A situação está muito feia. A guerra do Oriente Médio já tomou uma proporção irreversível, assim como a guerra da Europa. Especialistas acreditam que a guerra do Oriente Médio ela pode durar entre 6 meses, 9 meses. Embora que Trump ele disse que a guerra vai acabar em poucos dias, mas a guerra ela acaba se prolongando, se estendendo. E agora piorando o quadro, com o Estreito de Hormuz sendo fechado, tanto pelos Estados Unidos como pelo Irã. Outra coisa, a questão também das minas colocadas pelo Irã, aquelas minas navais, também, se o exército americano for retirar, vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo, porque não sabe a localização das minas. Só o Irã que sabe. E aí? Agora, o Estreito de Hormuz ele não pode ficar tanto tempo assim fechado, bloqueado de jeito nenhum. Então é algo muito preocupante, extremamente preocupante. E no vídeo de hoje eu vou informar também a respeito dos Estados Unidos terem enviado um outro porta-aviões. Informação de hoje, dia 24, o USS George W. Bush, né? Perdão, é o USS George H.W. Bush. Também com mais de 5 mil militares. E esse porta-aviões está se direcionando para o Golfo Pérsico. E lá já se encontra o porta-aviões, o Gerald Ford. Então, cada vez mais estão chegando militares para lá. Um outro detalhe também, que Israel está esperando apenas um sinal verde dos Estados Unidos para voltar a bombardear o Irã. Então, Netanyahu disse que vai fazer o Irã voltar à idade da pedra. Mas não para por aí, não. Não para por aí. A Alemanha está se preparando ao máximo, para enfrentar a Rússia. De acordo com a Alemanha, está preparando uma grande quantidade de soldados, soldadas, reservistas, inclusive, mais de 200 mil reservistas. A coisa está muito grave. O que está acontecendo na Europa é grave. Eu acho que as pessoas não estão tendo uma noção exata do que está acontecendo no mundo, principalmente na Europa. A Europa também está muito perigosa. Muito perigosa. Crianças estão sendo treinadas nas escolas da Polônia, crianças na Rússia também, crianças sendo treinadas, mulheres sendo treinadas. Eu publiquei vídeo aqui ano passado de mulheres, lindas mulheres, polonesas também, com arma na mão. Então vem uma grande guerra por aí, vem uma guerra nunca vista nos próximos anos. Então, já está começando desde já. É um cenário muito parecido com a Segunda Guerra Mundial, 36, 1937, e a situação gravando. Quando o mundo foi perceber que era a Segunda Guerra Mundial, passaram-se 4, 5 anos. É isso. Tá? Agora vamos para as informações. Meus amigos, outra coisa, eu vou deixar o link do canal de No Céu Corte fixado no topo dos comentários. Eu peço que vocês se inscrevam lá também. Eu estou muito sem tempo, mas eu já estou ficando aí desafogado. Eu vou publicar vídeos também, continuar informando vocês dos eventos, não só já políticos, mas também dos eventos climáticos. Né? Eu estou recebendo muitos vídeos, muitos eventos climáticos extremos acontecendo aí pelo mundo, tá bom? Então é importante vocês também se inscreverem no nosso canal Olhos no Céu Cortes. Eu gosto de publicar vídeos mais curtinhos lá, de 4 minutos, 5. CNN Brasil. Estados Unidos da América envia o terceiro porta-aviões ao Oriente Médio. Veja o que dizem especialistas. A chegada do USS George H.W. Bush marca a maior presença de navios americanos na região em mais de 20 anos. Então, em 20 anos, nunca que os Estados Unidos enviaram tantos porta-aviões assim, em 20 anos. O exército dos Estados Unidos afirmou que um terceiro porta-aviões chegou ao Oriente Médio, o maior número de porta-aviões americanos deslocados para a região em mais de 20 anos, segundo analistas. O anúncio feito hoje, na sexta-feira 24, ocorreu aproximadamente recente. Ao mesmo tempo,
em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o vovô, se recusou a informar um prazo para o fim da guerra com o Irã. Ele falou: não sei quando que vai terminar, não sei. E enviou um outro porta-aviões com mais de 5.500 militares. O Comando Central dos Estados Unidos, que coordena as forças americanas em todo o Oriente Médio, anunciou que, em uma publicação nas redes sociais, que um terceiro porta-aviões da classe Nimitz havia entrado em área de responsabilidade. O George Bush. O Bush, comissionado em 2009, é o mais novo dos 10 porta-aviões da classe Nimitz na frota dos Estados Unidos, com quase 300 metros de comprimento e deslocando mais de 100.000 toneladas. Ele pode transportar mais de 80 aeronaves e é movido por 2 reatores nucleares e conta com mais de 5.500 marinheiros e tripulantes a bordo. Questionado sobre os planos para o Bush, um oficial de defesa disse à CNN que o Exército não discute a disposição das forças de movimentos de navios ou localizações para proteger os membros do serviço e a segurança operacional. Mas analistas observam que a chegada do Bush envia uma mensagem mesmo sem disparar um único tiro. Só o potencial de um terceiro porta-aviões se envolver aumenta a pressão sobre o regime iraniano. À medida que as negociações de paz se aproximam, disse Carl Shuster, capitão aposentado da Marinha dos Estados Unidos. O analista Peter Layton, pesquisador do Griffith Asia Institute, entre outros, afirmou que o Bush, ou seja, o porta-aviões, pode estar chegando para substituir o Gerald Ford, que está deslocado desde junho do ano passado, muito além dos cerca dos 7 meses em que os porta-aviões dos Estados Unidos normalmente permanecem na missão. Enquanto isso, o porta-aviões Abraham Lincoln foi visto no Mar da Arábia, ao sul do Irã, como tem acontecido desde o início da guerra. Então pode ser que esse porta-aviões que os Estados Unidos enviou para o Golfo Pérsico pode ser que vai substituir o porta-aviões de Radford. Ou não. Ou ele vai. Ou seja, qual a impressão que dá? Estão juntando militares, Trump está enviando militares, marinheiros, fuzileiros navais, para poder ter uma ação no Irã futuramente. Uma ação militar futuramente. Se isso acontecer, vai dar mau problema. Meus amigos, assim, eu vou falar de uma forma, meu pensamento, eu vou falar de uma forma assim bem coloquial, né? Bem simples, para todo mundo entender. Esses caras, eles querem colocar fogo no planeta. É isso. Eles querem incendiar o hemisfério norte. Tá? Estados Unidos, Rússia, toda a Europa. Enquanto, como disse um analista pesquisador de geopolítica chinês, ele falou que esses conflitos só vão terminar depois que o planeta pegar fogo, que os brinquedos forem detonados, as armas nucleares. Eu falo isso também sem medo. Esses caras só vão sossegar ao facho, não é? Não é assim a linguagem popular? Só vão sossegar ao facho depois que colocarem fogo no planeta. É isso. É isso. E os Estados Unidos está só confiscando embarcações cheias de petróleo ali no bar do Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz. Rapidamente, antes de falar da Alemanha, vamos aqui às falas do Peter Hegseth. Quem é esse cara aqui? Esse cara, ele é o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Hegseth diz que bloqueio naval dos Estados Unidos. Mas por que eu estou passando essas informações para vocês também? Eu sou amigo de vocês. Observem. Observem. É bom a gente tocar alimentos. Eu vou até fazer um vídeo ensinando vocês como estocar, para quem não sabe. Estocar arroz, feijão. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, explicando. Mais abaixo aqui no link tem cursos para vocês aprenderem. De diversos valores, tá? Tem curso aqui, para quem quiser. Aprender com especialista. Está bem aqui nas descrições. Uma coisa séria, vocês estão vendo que a coisa está bem séria. Matéria também do site CNN Brasil. Eu acho que é importante. Vira e mexe, mostra uma lanterna para vocês, um rádio, eu dou umas instruções. Por quê? Pelo que a gente está vendo, a coisa vai ficar muito complicada, já está complicada. Então vai chegar uma hora, quanto mais esses estreitos aí fecharem, imagine
Israel começa a bombardear o Irã. E daí, aqueles grupos que são coligados com o Irã, Houthis, Hamas, eles resolvem bloquear o Mar Vermelho, que é uma outra rota marítima. E aí nisso os Estados Unidos resolvem bloquear também o Estreito de Malaca, na Ásia. E aí, como é que fica? Como vai ficar a situação? Vai começar a faltar comida, alimentos, eletrodoméstico. Regra 7 diz que o bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã está se tornando global. Mas é claro, se tornando global? Não, já se tornou global. É claro que está se tornando global. É claro. Claro. E está escangalhando com todo mundo. Peter Hegseth afirmou que outro porta-aviões se juntará ao bloqueio nos próximos dias e mais navios sancionados serão apreendidos. Cara, isso é muita loucura, não é? O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse a jornalistas em uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira 24, informações recentes, que o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos do Irã está crescendo e se tornando global. Ninguém navega no Estreito de Hormuz para qualquer lugar do mundo sem a permissão da Marinha dos Estados Unidos, disse Hegseth. Os Estados Unidos saíram lá daqui da América, estão lá mandando no Golfo Pérsico. Ele afirmou que outro porta-aviões se juntará ao bloqueio nos próximos dias. Eu quero ver o que a Europa vai fazer. Faltando combustível, querosene, combustível de avião. Eu quero ver como a Europa vai fazer. Eu quero ver a hora que a situação ir apertando, 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 como vai ficar o povo europeu. Eu não quero nem ver. É questão de tempo. Vocês vão ver. É questão de tempo. Ele afirmou, que eu já li, ao exaltar o sucesso do bloqueio, o secretário de Defesa destacou a apreensão pelos Estados Unidos de 2 navios, vejam isso, nessa semana na região Indo-Pacífico que haviam partido de portos iranianos antes da entrada em vigor do bloqueio. Eles pensaram que tinham conseguido escapar a tempo, não conseguiram, disse Hegseth. Apreendemos os navios sancionados, deles apreendemos mais, concluiu. Estão apreendendo navios. Eles não sabem o que tem nesses navios. Não sei se é petróleo. Eles não sabem também o que tem nesses navios e o que vai acontecer com os navios. Não é? Será que é destino América? Pode ser. Pode ser. Agora, uma situação. Estou fazendo apenas um resumo, tá? É uma situação também que é muito preocupante. E a mídia, a forma com que eu e outros colegas falamos aqui no YouTube, não é para colocar terror, pânico. Mas, assim, a diferença nossa, talvez para um jornalista, um repórter, que ele tem que falar o que está no roteiro. Não, a gente tem liberdade para falar mais. Aí vocês associam. Se tem lógica ou se não tem. Entendeu? Essa questão da Europa está grave demais. Isso não é brincadeira de criança. Esses caras estão falando sério. Eles estão falando sério. A Alemanha elabora estratégia militar inédita de olho em ameaça na Rússia. Pela primeira vez no pós-guerra, Forças Armadas da Alemanha divulgaram estratégia para cenário de guerra. Documento descreve Rússia como maior e mais imediata ameaça previsível à segurança alemã, porque depois que a Rússia atacou a Ucrânia, aí, claro, todo mundo ficou com medo. Não só a Europa está com medo, mas todo mundo está com papo de olho. Todo mundo. Depois que a Rússia atacou a Ucrânia assim do nada, violando qualquer tratado militar, na força bruta, então por isso que a Europa está com medo. Após denominar a Ucrânia, qual vai ser a próxima vítima? Letônia? Estônia? Lituânia? São países pequenos, vamos dizer assim, fáceis de nominar. Não é? E a Alemanha está sendo a cabeça ali da Europa. Ela está sendo a cabeça. Ela está liderando, vamos dizer, né, é como se fosse, pelo que eu estou percebendo, né, a Europa está sendo como se fosse a líder da OTAN, porque os Estados Unidos, que é o líder, né, o chefe da OTAN, está preocupado ali no Oriente Médio. Então a Alemanha que está liderando. É uma Alemanha que está, vamos dizer, se manifestando mais. Isso é loucura demais. Matéria de live. Diante do crescimento das ameaças internacionais, as Forças Armadas da Alemanha adotaram pela primeira vez uma estratégia militar.
para o mundo, se tornou mais imprevisível e perigoso, desde que a Rússia passou a travar a guerra contra a Ucrânia, colocando em xeque de forma profunda a ordem jurídica internacional. Raramente uma estratégia militar foi tão necessária como nessa fase histórica, declarou o ministro alemão Boris Pistorius ao apresentar o documento em Berlim. Quantidade de militares que estão preparando. Contingente aumenta a passos lentos. Só para acabar aqui, ó. Total de 460 mil soldados e soldadas deverão estar disponíveis até meados da década de 30, com 200 mil na reserva. Para vocês verem como a Alemanha está se preparando. Matéria do site G1. Eu agradeço pela presença. É isso. Estão se preparando aí para colocar fogo no planeta. E esses loucos, tudo por causa de ambição. Não esqueça do joinha e até a próxima. Que Deus nos ajude.